Amém. Glória a Deus, né? Jesus está vivo e está vivo dentro de nós. Se alguém está se sentindo meio morto, que o Espírito Santo possa te ressuscitar no dia de hoje. Amém? Deixa eu compartilhar a mensagem. Ai, meu Deus. Então, vamos abrir lá nossas Bíblias em João 12, de 1 a 8. Na verdade, já preguei sobre essa passagem, como a gente tem falado sobre a Maria e a Marta, eu pensei falar de novo num outro prisma, né? É muito bom, porque a palavra de Deus ela é tão rica que a gente pode tirar várias mensagens do mesmo texto várias vezes, né? Então, a gente vai estar enfocando uma outra coisa aqui. Então, se alguém gostaria de ler, por favor, João 12, de 1 a 8. Nosso leitor oficial hoje não está, mas se alguém desejar, por favor. Eu vou ler. Obrigada. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Obrigada. Então, vamos ver um pouquinho aqui, né, da situação. Aqui fala que era 6 dias antes da Páscoa, né? E pensa nessa situação. Jesus ressuscitou a Lázaro, foi logo depois, né, que Jesus ressuscitou a Lázaro, e aí ele é acolhido, então, na casa, né? Não era a casa deles, porque em outros evangelhos, eles falam que Jesus estava tomando uma refeição na casa de Simão, o leproso, tá? Então, estava lá Marta, Maria e Lázaro, né? Só aqui é citado o nome, assim, o nome deles, né? Porque ali nas outras passagens, a mulher que ungiu os pés de Jesus fala lá que era uma pecadora, então não fala o nome da Maria. Só aqui em João que ele cita, tá? Então, assim, aquele período era um pouco antes da Páscoa, né? Então, estava assim, os muitos milagres, né, as coisas que Jesus estava realizando, estava, vamos dizer assim, o pessoal estava comentando muito. Então, por causa da ressurreição de Lázaro,
os sacerdotes e os fariseus, eles estavam muito mais preocupados com o fato de que as pessoas iriam preferir Jesus do que eles, né? Então, eles perderiam seus postos. Então, estava nessa situação, esse clima de tensão, né, e desse perigo, porque eles mandaram expedir uma ordem de prisão para Jesus, né? Então, ele era como um foragido, né? Então, era perigoso você receber Jesus nessa situação. Então, mesmo assim, eles os abrigaram, né? Sabendo do perigo que eles estavam passando, né? Então, havia todos os tipos de sentimentos, né, pensamentos que eles estavam passando. Então, tinha essa alegria de estar com Jesus, mas também uma apreensão, um medo, né, que Jesus fosse descoberto e eles também fossem presos ou mortos também, né? Mas eles acolheram Jesus. Então, essa era a situação, né? Então, Jesus foi convidado para comer com eles, estar junto com eles. E aí o costume daquela época, porque eles iam a pé, né? E usavam sandálias, então os pés ficavam muito sujos. Então era costume que o anfitrião lavasse os pés dos visitantes, né? E né, fizesse essa gentileza quando eles fossem entrar. Agora, com a Covid, a gente também tem que fazer isso, né? Lavar os pés antes de entrar na casa. Mas naquela época era muito comum por causa disso, porque eles andavam muito a pé e as estradas eram muito poeiradas, né? Também o anfitrião oferecia o óleo para hidratar a face, né, o rosto dos seus visitantes, por causa do clima, que era muito seco, né, e quente, e precisava, então, disso. Então, a gente vê aqui que, pelo jeito, esse anfitrião, que, na verdade, era um trabalho feito pelos servos, ele não ofereceu isso para Jesus. E em outras passagens fala assim, em Lucas, né, fala que entrou uma mulher pecadora, que sabia que Jesus estava jantando na casa do fariseu, foi lá com um frasco de alabastro cheio de perfume. E chegou aos pés de Jesus e começou a chorar, molhando com suas lágrimas e enxugando com seus próprios cabelos. Só para a gente entender, né? Aqui, a Maria, né? Porque João fala que era Maria, que ela veio e ungiu os pés de Jesus. Não fala que ela chorou, né? Mas, assim, Maria, ela fez essas duas gentilezas por Jesus. Além de lavar os pés, né? Ela jogou um perfume que era caríssimo. Era um perfume que cada pessoa juntava para o seu próprio sepultamento, né? Então, era muito valioso. E fala lá, 300 denários refere-se ao salário de um ano de um trabalhador. Pensa aí, calcula lá quanto de dinheiro, né, um ano você consegue levantar, mais ou menos naquela época, né, era o salário de um ano de um trabalhador normal, 300 denários. Então, mais, né, na verdade era um pouco mais de 300 denários, algumas versões falam. Muito dinheiro. Mas a Maria, ela não se importou, né? E naquela época, o perfume, né, o vidro, então ele era bem hermeticamente fechado. Então, para você utilizar o perfume todo, você tinha que quebrar, né, o frasco, senão ia ser só de gota em gota. Tá?
Então, uma primeira coisa, para ela ter lavado os pés de Jesus com suas lágrimas, tinha que ter chorado muito, né? Porque, meu Deus, lavar um pé com uma gota de lágrimas você não lava, só fica lambuzado ali, né? E eu penso assim que havia um quebrantamento, uma gratidão no coração de Maria para ela ter esse choro, essa lágrima, né? Alguns comentaristas falam que Maria foi a única que se sensibilizou e meio que profeticamente né, preparou Jesus para a sua morte. Eles estavam apreensivos, temerosos, mas ninguém sabia, né, se Jesus ia ser morto. Ninguém sabia ainda que Jesus ia ser crucificado. Então, havia um coração quebrantado de Maria, né? E para chorar, só quem entendeu, ou quem. Em Lucas, Jesus fala isso. Aquele que muito amou é porque. Como que é? Aquele que foi muito perdoado é aquele que vai amar mais, né? Do que aquele que foi pouco perdoado. No caso, ela fala lá que ela era uma pecadora. Alguns lugares falam que ela era uma prostituta, né? Então, a gente não sabe direito, não tem muitas informações sobre essa mulher, né? E a Maria. Então, o que ela fazia? Pode ser que ela tinha essa vida que não é muito admirável, né? É uma vida de pecados e por isso ela tinha essa gratidão, porque Jesus a aceitou, porque Jesus a amou, porque Jesus a tirou dessa vida, né? Então, com essas lágrimas, tanto de quebrantamento como de gratidão, foi que ela lavou os pés de Jesus. E fala aí que ela enxugou com seus cabelos. Parece que é uma coisa assim, né? Mas para o costume dos judeus, o cabelo da mulher era muito importante. Mas ela não ligou para a sua reputação, ela não ligou para os seus cabelos, que era a sua honra, vamos dizer assim. Ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Não se importou se ia ficar cheio de lama, cheio de sujeira. Ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Então, mostrando o amor, um amor extravagante, né? Que se dá e que se entrega sem medir as consequências, sem se importar com o que os outros vão pensar, sem se importar com se você está sendo prejudicado ou não. E gastar, vamos dizer assim, o perfume, né, precioso, não só que era colocado na cabeça, né, para ungir, ela coloca nos pés de Jesus. Na verdade, ela usou todo o perfume, né, e passou em Jesus. Não desperdiçou nenhuma gota e entregou tudo para Jesus. Aquilo que era mais precioso para ela, ela entregou para Jesus. Esse era o amor extravagante de Maria. Tanto porque ela reconheceu que ela recebeu muito mais de Jesus. Então, ela não está ali para falar, Jesus, não vai para Jerusalém, você vai ser morto lá. Ela não estava ali para querer discutir algumas coisas com Jesus, não estava para tentar convencer Jesus. Ela só queria expressar o seu amor através disso, né? E aí Jesus defende ela porque tem o Judas. Tem o Judas no meio do caminho, né? E Judas, ele faz essa pergunta, por que ela não vendeu esse perfume
que é caríssimo, e com esse dinheiro ajudasse muitos pobres. Ele não estava interessado nos pobres, né? Aqui em João fala muito claro que Judas era ladrão, porque ele era tesoureiro, mas devia que ser naquela época que Jesus estava sendo perseguido, né? Devia ser que já tinha diminuído as ofertas, né? Jesus estava mais famoso, mas como estava sendo muito perseguido, já estava, vamos ser, havia corria também né, outras coisas que para tirar a fama de Jesus, né? A boa fama dele, né? Então, naquela época já devia ter pouco dinheiro. Então Judas pensou: meu Deus, não tem nada para eu roubar. Quase nada. Já não temos quase nada na bolsa. Então, por que que essa mulher não vendeu para a gente ter um pouquinho de dinheiro para eu poder roubar um pouquinho mais? Né? Então Judas não estava preocupado com as outras pessoas, nem com Jesus. Porque ele decidiu trair Jesus. E na Bíblia fala que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. É o equivalente a 120 denários. Era bem menos que a metade do valor do perfume da Maria. Bem menos não, né? Um pouco menos que a metade. Percebe a diferença? Aquele coração de Maria que não se importou com aquele preço porque ela queria oferecer o melhor para Jesus e preparou mesmo Jesus para a sua morte. E Judas, que aparentemente parecia que ele estava falando uma coisa boa, né? Está se preocupando com os pobres, mas fez Jesus se levantar em defesa da Maria. E Jesus não fala só isso, é que aqui na passagem de João não fala isso, mas nas outras fala assim: ela praticou boa ação comigo. E onde for pregado o evangelho, vocês devem contar isso que ela fez. Jesus honrou tanto a Maria que ele disse isso. É para pregar boas novas. Eu vim para trazer as boas novas. Mas junto com as boas novas, vocês vão ter que contar o que a Maria fez. Em todo lugar. Se você contou as boas novas, vai contar também o que a Maria fez. Essa foi a forma de Jesus honrar. Maria ofereceu um bom perfume, né? E fala ali que o perfume encheu a casa toda. O Judas também mostrou o perfume que ele tinha, né? Um perfume que não era muito cheiroso. Um perfume que fedia até. Que tipo de perfume você está exalando na sua casa? Que tipo de perfume você está exalando na sua vida com as outras pessoas? Essa é uma pergunta, tá? Para você pensar. Agora vamos voltar um pouquinho para Maria. As 3 ocasiões em que a gente vê a citação sobre Maria, ela está sempre aos pés de Jesus, né? Então, a primeira foi quando, na semana passada, falei, ela sentou ali aos pés de Jesus para ouvir. Ela não queria nem saber se ela tinha coisa para fazer em casa, se tinha que ajudar a Marta para servir todo mundo. Ela queria ouvir a Jesus. E Jesus disse, ela escolheu a boa parte. Lucas 10, 39, né? Ela quedava-se aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Maria escolheu estar aos pés de Jesus para ouvir a sua voz, para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir a sua vontade, para aprender. Segunda vez que ela encontra com Jesus,
em João 11:32, foi quando seu irmão Lázaro morreu. Jesus esperou 4 dias para poder ir lá. Já estava fedendo, né? O corpo já estava apodrecido. Ele tem um encontro com a Marta primeiro. Maria estava lá. Nem correu até Jesus. Estava desolada, Maria. Mas quando Jesus chega para ela se lança aos seus pés e chora. Senhor Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Chora pela tristeza da morte do seu irmão. Chora porque ela se sentiu só, se sentiu desamparada. Chora porque estava muito triste. E abriu seu coração para Deus, né? E Jesus chora, fala ali. Jesus chora, ele chora junto com Maria, de ver a tristeza, o sofrimento dela. A palavra de Deus nos promete que Ele vai nos enxugar todas as nossas lágrimas. Nós podemos chegar diante de Deus para chorar. Tem gente que fala um absurdo, por exemplo, quando tem enterro, né? E tem uns crentes que falam que não pode sofrer, e fala que você não pode chorar, porque a pessoa já foi para Deus, está no lugar melhor. Não, a Bíblia nunca falou que você não pode chorar. Quando o seu coração se aperta, quando está muito difícil, você pode chegar aos pés de Jesus para chorar, para abrir seu coração, para ser consolado pelo Senhor. O terceiro é aqui que Maria se lança aos pés de Jesus e oferece esse perfume, oferece esse presente, que é uma adoração. É um reconhecimento de tudo que Jesus fez na vida dela. Estava comemorando a ressurreição do seu irmão, né? Mas também ela estava preparando o corpo de Jesus. Ela deu tudo, o mais precioso, ela deu tudo para Jesus, porque ela reconhecia que Ele era o Senhor da vida dela, não somente o Salvador. Então, Maria, né, se colocou aos pés de Jesus. Para fechar, não existe lugar melhor da gente estar do que aos pés do Senhor Jesus. Somente aos seus pés nós podemos ouvir a sua palavra e aprender a sua vontade. Aos seus pés podemos nos abrir, nos desabar, chorar, descansar, porque Ele conhece, Ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando e é o único que pode nos consolar. E Ele é o único que que merece nossa adoração, nossa entrega, melhor daquilo que nós temos. Então, o desafio nessa manhã de ressurreição, que a gente comemora a vitória de Jesus sobre a morte, alegria de saber que Ele está vivo e, né, a gente poder estar aos pés dele. A gente poder expressar da mesma forma que a Maria expressou o seu amor, em retribuição ao amor que Deus nos mostrou através da vida de Jesus, né? Que não precisava ter morrido, mas morreu por causa de cada um de nós. Então, que nós possamos ter esse coração grato, como Maria tinha, e sem medo de se entregar,
né? Sem medo de se doar, porque Jesus merece, né? Então, que a gente possa ter esse coração de adorador, esse coração quebrantado, esse coração que tem sede e fome da presença de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por esse exemplo que a gente pode ver na vida de Maria, mesmo com os julgamentos de outras pessoas, ela não se importou, ó Deus, porque ela queria te oferecer o melhor. Queria trazer o conforto, queria trazer uma preparação. Que nós possamos ter essa sensibilidade para ouvir tua voz, para estarmos na tua presença, liberdade para falar tudo aquilo que nós estamos passando, sabendo que o Senhor nos compreende, nos ama, nos aceita, e que nós possamos ter essa vida de adoração, que exala esse bom perfume, ó Deus, onde nós estivermos, se é na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, ou pessoas que talvez a gente nunca viu, que a gente possa estar exalando esse bom perfume, o bom perfume de Cristo, e poder compartilhar as boas novas com outras pessoas. Nós agradecemos o privilégio, porque somos aceitos por Ti, somos libertos por Ti e somos transformados por Ti. Que o Senhor continue a boa obra nas nossas vidas. É o que pedimos, ó Deus, e ensina-nos a ficar aos Teus pés em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém.